Então, aqui eu usei um tecido, você fica à vontade para usar, né, o padrão que quiser. Eu usei o floral na parte externa do porta-joias, o linho fazendo o forro do porta-joias e trabalhei a parte interna com esses rosinhas que seria a coleção Giovanna, né? Então, aqui eu vou precisar, para o corpo da peça, de um tecido de 20 por 32 para a parte de fora e para a parte de dentro, 20 por 32, tá? Vou precisar também de 2 tecidos de 17 por 29, tá? Esses 2 tecidos são iguais, que são os tecidos que eu vou fazer a bolsinha. Vou precisar também de um tecidinho de 18 por 7,5 para fazer o porta-anel. E uma tirinha que eu cortei de viés de 4 centímetros por 45, tá? E vou precisar de um pedacinho de talagarça, também da Estilotex. E a manta R2 da Estilotex. Também. Tá? Com essa talagarça e o pedacinho de viés, aquele pedacinho que eu cortei, eu vou dobrar ao meio, tá? Ó, eu dobro ao meio, marco, isso eu posso fazer no ferro. E aí eu venho e dobro ao meio para cá novamente e dobro ao meio para cá. A gente vai ficar com ele como se fosse um viés mesmo. E eu vou estar colocando ele aqui, ó, em volta da talagarça, tá? Vou alfinetar tudo e depois eu passo uma costura aqui na beiradinha. Eu tenho ele pronto aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vai ficar assim, tá? Então eu coloquei o viés, dei a volta e passei uma costura aqui na volta. Esse daqui vai ser o nosso porta-brincos. Aqui é o canto mitrado? Na verdade, eu fiz, ele é um cantinho mitrado, sim, mas ele é muito simples de fazer, porque quando eu coloco o viezinho aqui, ó, eu só faço assim, ó, com o viés. Eu venho aqui, viro ele aqui e ajeito ele aqui no cantinho, entendi. ó. Perfeito. Tá? Tá. Aí eu coloco um alfinetinho e a hora que eu vou passar a costura, ele fica presinho aqui. Então, ele forma, assim, um cantinho mitrado, tá? E esse daqui vai ser o nosso porta-brincos, né? Aí, o próximo passo, a gente vai fazer o porta-anel. Porta-anel no pedacinho lá de 7,5 por 18, nós vamos dobrar direito com direito, passar uma costura nesta parte aqui. Depois que eu passei essa costura, eu vou colocar ele no meio assim, ó, tá? Aqui tá costuradinho. Vou dobrar ele com a costura no meio e vou passar uma costura aqui e desvirar, tá? Aí eu vou ter esse aqui, ó, tá vendo? A costura, ela fica do lado de baixo, porque aí a hora que eu fecho esse porta-anel, não fica aparecendo costura na lateral. Por isso que é importante eu dobrar ao meio, passar essa costura, posicionar a costura aqui no meio e passar outra costura fechando aqui. Perfeito. Tá? Aí eu vou fechar um dos ladinhos dele, porque tanto no porta-brincos quanto no porta-anel, eu vou colocar um botãozinho de pressão desses de plástico para estar fechando o porta-joias. Então aqui, ó, eu passo uma costurinha aqui, ó, quadradinha. Se quiser pode fazer esse X no meio para ficar uma pecinha mais tranquila. E vou encher com fibra siliconada. Aquela fibra maciazinha de encher almofada, né? Encher bichinho. Encher com fibra siliconada. Eu vou ter... Aqui, ó. Ele tá com fibra siliconada aqui dentro. Tá? Aí eu encho com fibra siliconada, deixo um pedacinho que é para eu poder estar costurando na lateral do porta-joias. E aqui eu vou estar colocando os anéis, né? Então, aí mais um passinho aqui. E aí eu vou passar para a nossa bolsinha, tá? A bolsinha, eu vou trabalhar com aqueles 2 tecidos que eu cortei com 17 por 29, tá? Nos dois tecidos eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ao meio, direito com direito, passar uma costura nas laterais, tá? Os dois eu faço exatamente a mesma coisa. Dobro ao meio, passo uma costura nas laterais. Em um deles, eu deixo um pedacinho da lateral aberta. Coisinha pequena, uns de 4 a 5 centímetros no máximo, tá? Fiz isso, eu vou marcar
aqui na parte de baixo, uma caixinha de leite de 3,5 cm, tá? Então aqui eu vou ter a costura da peça, eu marco essa caixinha de leite de 3,5 a partir da costura, não a partir da borda do tecido, tá? Então a partir da costura. Aqui na parte de baixo que não tem costura, que é a dobra do tecido, eu marco os 3,5 a partir da dobra do tecido. Então a caixinha de leite ela é sempre marcada a partir da costura e se o tecido estiver dobrado a partir da borda do tecido. Perfeito. Vou marcar aqui os, deixa eu colocar aqui. Vou marcar aqui os 3,5 por 3,5 da caixinha de leite. Né? Faço isso nos dois tecidos, tá? Feito isso, eu vou passar uma costura, ó. Faço a caixinha de leite e vou passar uma costura nessa caixinha de leite, ó. Tá? Nos dois tecidinhos eles vão ficar iguaizinhos, ó. Os dois com a caixinha de leite, tá? Um deles eu deixei abertinho, esse aqui. Eu deixei aquela abertura que eu comentei que é pra gente poder desvirar a peça. Tá? Vou passar esse daqui, virar esse aqui pro direito, não o que está aberto, o que está todo fechadinho, eu viro pro direito e vou colocar dentro da outra pecinha. Coloco dentro dessa outra pecinha. Vou acertar aqui os cantinhos de costura com costura, abrir as costuras, né? Ter esse cuidado de estar abrindo as costuras. Alfineto. Então vamos lembrar que a Marcinha estava alfinetando os dois lados, né, para fazer essa bolsinha. A da bolsinha. Isso. Aí eu alfineto também essa outra parte aqui, né, só para dar uma fixação melhor aqui. E vou passar na máquina uma costura, essa volta todinha, tá? Passei na máquina essa costura, eu vou por esse buraquinho que eu deixei aberto aqui, desvirar essa peça. A hora que eu for desvirar essa peça, eu vou ter ela... Ah, eu esqueci de falar aquela hora, Cláudia, na lista de materiais, que a gente vai precisar de viés e de um cordãozinho de seda para fechar a bolsinha, tá? Um viés e um cordãozinho de seda também. Então, a hora que eu desviro a peça... Eu ajeito toda a bolsinha, aí eu vou passar uma costurinha aqui na borda e uma costura a 1,5 cm para baixo da outra costura. Então, eu vou ficar aqui com duas costuras, tá? Aí eu já tenho a minha bolsinha pronta. Para colocar esse cordãozinho, eu vou pegar um descosturador, uma tesourinha e vou abrir essa costurinha aqui do lado, ó. Eu acabei esquecendo o meu passador de cordãozinho. Para poder passar. Para passar ele, Não tá? tem problema. Mas eu vou explicar para vocês. Ó, nós temos dois cordõezinhos aqui. A gente tem que ter um cordãozinho suficiente para que ele passe na boquinha dela aqui, ó, e sobre um pedacinho, tá? Então, por que dois? Porque eu fiz aquele sistema que a gente puxa, ela já fecha. Então, eu vou passar um por esse buraquinho aqui, eu vou passar e vou voltar e sair com ele nesse mesmo buraquinho. Ele vai ficar aqui dentro da pecinha, assim. Nesse outro buraquinho, eu vou passar o outro. Então, eu entro com ele e saio nesse mesmo buraquinho. Ele vai ficar dentro da pecinha, assim. Quando a gente puxar, ele fecha naquele... facinho de fechar. Perfeito. Né? E aí dá um nozinho e amarra, tá? A próxima coisa que a gente tem que fazer é o bolsinho, que vai o que quiser colocar, né? Um anelzinho, um brinquinho também, pulseirinha, qualquer coisa que quiser. Aí eu vou precisar então daquela pecinha de 22 por 20, tá? Vou precisar de um pedacinho de viés, zíper, aliás, 2 pedacinhos de viés, o zíper e o cursor, tá? Essa pecinha de 22 por 20, eu vou dobrar ela no sentido de 22. Então, ela vai ficar com 11 por 20, tá? Vou colocar o viés aqui no meu zíper. Ó, coloco meu viés aqui no zíper. Costuro ele aqui, passo uma costurinha aqui nessa beiradinha, perto do zíper. E esse outro aqui, eu coloco aqui no tecidinho,
tá? Coloco aqui no tecidinho, passo uma costurinha aqui. Aí depois eu vou vir com o zíper e costurar ele aqui. Passar uma costura aqui e vou fechar ele assim, tá? Feito isso, eu vou ter essa parte aqui, ó. Aqui eu já tenho ele costurado, ó. Então, eu tenho a costura aqui que eu costurei o viés no tecido. Aqui que eu costurei o viés sobre o zíper, ó. Ele vai ficar assim. E aqui o viés que eu costurei no zíper também, tá? E aí, antes de eu colocar esse bolsinho, eu vou estar medindo a peça aqui para colocar a bolsinha, porque essa bolsinha ela é costurada no tecido do forro, né? Então, eu vou precisar aqui medir 14 centímetros, ó. Eu meço aqui 14 centímetros, passo um risco, aí eu vou medir 7 centímetros, passar outro risco, achar o centro. A bolsinha, na verdade, ela vai estar a distância de 5 centímetros de cada lado. Então, eu medi 5 centímetros de cada lado, ó, passei um risco aqui, passei um risco aqui, e quando eu abro a bolsinha, ela fica assim, né? Aí eu vou costurar essa bolsinha aqui, ó. Tá vendo uma costura aqui? Costuro ela desse lado e costuro ela desse lado. Importante lembrar as meninas aí que sempre que a gente for riscar o tecido, riscar com alguma coisa que apague com ferro, depois, que alguma coisa assim. Não vai colocar a caneta direto lá, não. Quer dizer, aqui fica soltinha. Aqui ela é aberta, ó. Aqui ó, ela é soltinha. Só dos lados que tá costurada. Ela é costurada tá só dos lados. Perfeito. Tá? Aí a bolsinha vai ficar aqui. E aí nós vamos colocar essa parte aqui do zíper, ó, aqui desse lado, tá? Então ela vai vir aqui, ó, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Eu passo uma costurinha aqui, nessa parte aqui, pra prender ela aqui no nosso forrinho. Tá? Eu vou alfinetar aqui. Ó, ele fica preso aqui. A bolsinha tá aqui. Do outro lado, eu vou colocar a pecinha porta-brinco e o porta-anel. Então, eu já posso passar uma costurinha de segurança aqui para prender o nosso porta-brinco. E passo também uma costurinha de segurança aqui para prender o nosso porta-anel, tá? Aí chega o momento da gente colocar o nosso botãozinho. Na minha pecinha, eu coloquei aquele botãozinho de pressão de plástico. Menina, eu vou ter que pegar, viu, Fê? Mas se a pessoa quiser colocar algum outro tipo, por exemplo, eu não tenho o botãozinho, esse botãozinho, porque para colocar esse botãozinho é preciso ter ou o balancinho com a matriz, ou então ter o alicate que aperta o botãozinho. Botão então, aqui que solta. Então, se a pessoa não tiver, coloca um velcro, um pedacinho de velcro, vai fazer o mesmo efeito, dá certo também, tá? Então, aqui pode colocar ou o botãozinho de pressão, como eu coloquei, ou o velcro. No pedaço de tecido que eu usei para a parte externa, que mede os 20 por 34, eu estabilizei ele numa manta R2, tá? Aqui eu fiz uma costura simples, né, quadriculado, e aí eu vou colocar essa manta virada para cima, o forrinho já com todas as pecinhas já pregadinhas, e vou passar um viés a volta todinha, tá? Passo o viés a volta toda desse tecido. Eu costumo colocar o viés primeiro na parte de dentro, né? Vou costurar aqui nessa marca, né? E aí depois eu viro o viés e rebato a costura aqui na parte de fora. Aí que você costura as outras duas partes, só depois que colocou o viés. Tá? Exatamente. Aí a gente não pode esquecer que ele tem uma amarração, né? Essa pecinha ela amarra. Aqui, ó. Isso, ela tem uma amarração. Então eu vou pegar um pedaço de viés de 80 centímetros, vou dobrar ele ao meio, tá? Eu dobro ele ao meio, eu dobro essa pontinha para dentro, dobro ele ao meio, passo uma costura nele todinho para poder formar essa tirinha aí. Porque aí é uma forma da gente levar numa viagem dentro da bolsa, quer dizer, né? Isso. Posso dar uma enroladinha, dou um lacinho, é isso.
E eu vou prender ele aqui, ó. Quando eu estiver colocando esse viés aqui, ó, eu prendo ele aqui embaixo, ó. Ele vai ficar preso aqui embaixo. Quer dizer, enquanto eu estiver passando viés, atenção, venho, coloco, Coloca a aí continuo alcinha costurando. e continua costurando. Isso. É uma forma de amarrar. É. Outra forma seria como? Poderia colocar um velcro também, poderia estar colocando uma abinha, né? Fazendo uma abinha e colocando um botãozinho. Também, Né? Eu quis deixar uma coisa mais prática, mais lembrando aqueles rolinhos mesmo de joias, né? Que a gente vem, amarra, Ficou deixa uma ele belezinha. amarradinho, ó. Né? Olha. Aí. Que coisa linda. Deise, você que costura barbaridade também? Faltou passar algum detalhe? Não, meu, acho que está muito bem Pegou explicado. tudo? Muito Que facinho. belezinha, não? Acabou aqui? Muito bonito. Oh, lindo, não? Que Gostou? bom gosto, Que bom, né? Márcia. Obrigada, muito Sensacional, obrigada. né? A composição das É. estampas com a Essa- cor do viés. Essa composição, essa escolha dos tecidos da lindo. coleção foi muito feliz, né? É uma coleção muito linda.